Amém. Nós estamos com a responsabilidade hoje de concluir o nosso Sermão do Monte. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o capítulo 5, no seu verso 9 a 12, e eu convido a você desde já a abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 5, dos versos 9 a 12, todos juntos. Mesmo assentado como você está, vamos ler dos versos 9 a 12, todos juntos, em uma só voz? Vamos lá? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te damos graças nessa noite, porque o Senhor é bom. A Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. E agora que vamos meditar na Tua palavra, Deus, sabemos da responsabilidade que é fazer. Pedimos que o mesmo Espírito que inspirou os profetas, aqueles homens que escreveram as Sagradas Escrituras, estejam conosco nessa noite, para que possamos ministrar aquilo que o Senhor já falou ao nosso coração, com poder, com graça, com misericórdia, com amor e verdade que somente encontramos no Senhor. Abençoe cada irmão aqui nessa noite, abençoe a vida do nosso pastor, toda a liderança da nossa igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, em 2016 surgiu a história nos cinemas de um grande homem, a história de um homem chamado Desmond Doss. Esse homem, a história nos conta, e essa história é baseada em fatos reais, é um homem que se alistou ao exército. Esse homem queria fazer a diferença em meio a um contexto completamente devastado de sangue, de guerras. Essa história ela é contada no filme Até o Último Homem. Estamos diante de um homem, um cristão, um homem de Deus, homem esse convicto da sua fé em Cristo Jesus. Esse homem se alista como socorrista naquele batalhão, naquele exército, na Segunda Guerra Mundial. Esse homem decidiu fortemente e fielmente batalhar em nome do Senhor, mas sem colocar as suas mãos em armas. Esse homem decidiu fazer isso, não porque ele era covarde, mas porque a sua fidelidade ao Senhor e a sua consciência diante do Deus a quem ele servia, não lhe deixava fazer isso. A história desse filme e a história real nos conta que o exército ridicularizou esse homem, os colegas zombaram da sua fé, chamaram ele de fanático, de inútil, de covarde. Em momento daquela história, daquele filme, ele chegou até ser acusado injustamente e quase foi expulso do seu batalhão. Mas a história nos conta em determinado momento do filme, perante ao fronte de Okinawa, debaixo de tiros, de fumaça, de sangue, Desmond Doss, o homem que era desprezado, se tornou instrumento nas mãos de Deus. A história nos conta que esse homem, sozinho, ele resgatou 75 soldados feridos. E o interessante nessa história vem agora, porque a cada vida que esse homem salvava, a frase que ecoava dos seus lábios era a seguinte: Senhor, ajuda-me a salvar só mais um. A cada vitória, esse homem dedicava a sua vitória e o seu esforço ao Senhor. Meus irmãos, quando olhamos para essa história, nós podemos ver bem claro aos nossos olhos que o mundo, os seus amigos,
Todos que estavam ao redor desse homem lhe odiaram. Mas quando nós olhamos a sua história, nós vemos que Deus o honrou. E Jesus diz para nós exatamente isso, nessa dinâmica que nós estamos de frente agora, nas bem-aventuranças do Senhor. O reino, ele honra quem o mundo despreza. Grave isso no seu coração. O reino de Deus, ele honra quem o mundo despreza. Meus irmãos, as bem-aventuranças, elas apresentam para mim e para você, homens e mulheres cristãos em Cristo Jesus, que o Senhor está à parte de tudo isso. Já dizia Dr. Martin Lloyd-Jones o seguinte: as bem-aventuranças apresentam ao cristão como alguém completamente invertido em relação ao espírito desse mundo. Nós somos contrários ao espírito que paira nesse mundo. O contexto histórico desse texto nos diz o seguinte: nós estamos diante de uma cidade, diante de um povo dominado em cada aspecto da sua vida. Existiam impostos abusivos sobre esse povo, existiam governadores violentos, existiam interferências no templo, soldados patrulhando pelas ruas, revoltas armadas com espada. O judeu comum vivia entre o medo e a falta de esperança. O povo clamava por um Messias, um homem esse libertador, que viesse como um militar talvez, mas Jesus aparece diferente de como o povo aguardava a sua volta. Jesus vem e mostra para nós e anuncia que o seu reino não é conquistado pela força da espada, mas pela transformação de todo o coração. O reino de Jesus, ele vem a nós quando nós entendemos que o nosso coração precisa de transformação. A liderança religiosa daquela época, meus irmãos, era uma liderança totalmente corrompida. Existiam alguns grupos que competiam entre si para agradarem, para fazerem a vontade das pessoas, ou para muitas das vezes para aparecer. 4 grupos principais competiam pela verdade e pelo poder espiritual da época. O primeiro grupo são os fariseus. Fariseus, esses homens, eles guardavam as tradições humanas, eles tinham zelo pela lei, eles tinham zelo por aquilo que eles ensinavam, mas eles perderam o espírito verdadeiro da lei do Senhor. Eles criaram uma religião pesada, uma religião centrada em regras e totalmente cheia de aparências. Também nesse contexto surge outro grupo de homens, os saduceus, a elite religiosa da época. Homens que controlavam o templo, negavam a ressurreição de Jesus, negavam os anjos, a grande parte da fé judaica daquele momento e daquele tempo. Também existiam os zelotes, homens radicais, revolucionários, armados, homens esses que queriam instaurar o reino de Deus na ponta de sua espada, queriam vencer por meio da sua força, do seu próprio braço. Existiam também os essênios, homens que eram considerados separatistas, fugiam da sociedade para proteger a sua pureza, entre aspas. Todos estavam enraizados no contexto desse reino da época. E nesse contexto, aparece mais uma vez a figura de Jesus. Jesus vem confrontar o legalismo dos fariseus, Jesus vem confrontar o liberalismo dos saduceus, Jesus vem confrontar o radicalismo dos zelotes, e Jesus vem confrontar os essênios. Por isso, meus irmãos, o Sermão do Monte é o caminho da verdadeira espiritualidade. É o caminho da espiritualidade genuína, da essência do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus sobe ao monte agora como o novo e maior Moisés. Porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, assim como a lei ela foi dada a Moisés no Monte Sinai, o rei agora entrega a ética do reino num novo monte.
Mas a diferença poderosa que nós vemos entre esse antigo e o novo é que antigamente no Sinai nós ouvíamos: obedeça para ser aceito. Agora no Sermão do Monte, Jesus nos anuncia: vocês são aceitos, sendo aceitos, agora vivam como filhos do reino desse Deus. O Sermão do Monte não é para nós e nunca foi um código moral para sermos salvos. Mas meu irmão e minha irmã, é a descrição de quem já pertence ao reino do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O público daquela época era um retrato da própria humanidade. Meus irmãos, Mateus capítulo 4, dos versos 24 a 25, nos revela que os que seguiam Jesus naquela época eram os enfermos, eram os pobres, eram os oprimidos, eram os endemoniados, eram os religiosos, eram homens curiosos, eram os discípulos verdadeiros. Agora, as palavras de Jesus atingem a todos, elas confrontam aqueles que estão quebrados, elas confrontam os soberbos, elas corrigem aqueles que estão equivocados, e ela fortalece a mim e você, que somos discípulos desse Jesus. Sendo assim, as bem-aventuranças de Jesus, elas descrevem o processo completo que eu e você devemos ter como discípulos de Jesus. Elas não são 8 tipos de cristão, não. Elas são um retrato completo do verdadeiro discípulo. Porque Jesus diz e mostra lá o pobre de espírito. Quem seria o pobre de espírito? Aquele que reconhece a sua miséria diante do Deus grandioso. Os que choram, aquele que lamenta pelo seu pecado. Os mansos, aquele que abandona o sentimento da sua autodefesa. Os que têm fome de justiça, aqueles que amam viver uma vida de santidade. Os misericordiosos, aqueles que vivem uma vida que transborda da graça de Deus. Os limpos de coração, aqueles homens e mulheres que vivem com integridade. Os pacificadores, aqueles que levam a reconciliação a todos os homens. E os perseguidos, aqueles que sofrem continuamente por causa da justiça de Deus. Meus irmãos, o contexto imediato, quando nós olhamos à luz dos versículos 9 a 12, é de contraste total com aquilo que nós vivemos no mundo atual. Quando nós olhamos o verso 9, a progressão é clara aos nossos olhos. Somos chamados a ser pacificadores em um mundo violento. Quem promove a paz é visto muitas das vezes como fracos. Nós sabemos disso. No versículo 10, nós somos perseguidos por causa da justiça que enfrentamos nesse mundo injusto. Quem vive e busca viver a santidade de Deus nos dias de hoje incomoda. Se você vive e busca viver uma vida de santidade, você, tenho certeza que tem incomodado. E não é diferente. No verso 11, nos diz que nós seremos perseguidos por causa de Cristo. O nome de Jesus, quando anunciado por mim e por você, muitas das vezes vai trazer hostilidade para nós. O verso 12, somos agora convocados a nos alegrar, pois a perseguição não é um sinal de abandono do nosso Senhor, mas sim é um sinal de selo, e selo de pertencimento do reino de Deus. Você agora faz parte do reino de Deus, e Jesus está dizendo para nós nessa noite: vocês não são felizes apesar das perseguições, mas são felizes por causa dela. Em outras palavras, você é perseguido, mas você é feliz porque Jesus está com você até em meio à sua perseguição. Sendo assim, irmãos, diante de todo esse contexto do Sermão do Monte que nós vimos até aqui agora, desses 2 sermões anteriores e o sermão de hoje, nós queremos trazer à nossa memória, e eu quero meditar com os irmãos sobre a seguinte afirmação teológica nessa noite: o cristão é bem-aventurado porque ele vive como filho de Deus, fazendo a paz, permanecendo fiel em meio a um contexto de perseguição. E sendo assim, eu quero dividir esse texto em 3 partes. Primeira, você como cristão deve ser um pacificador.
Segunda, você como cristão é perseguido por causa da justiça de Deus. E em terceiro lugar, eu e você como cristãos, nós suportamos a perseguição não por causa da nossa força, mas por causa de Cristo Jesus. Sendo assim, passemos ao primeiro ponto, e eu queria convidar os irmãos que leiam comigo novamente o verso 9, todos juntos, por gentileza. Mateus 5, verso 9. Vamos lá? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, é bênção saber que nós não somos mais ovelhas desgarradas. Nós não estamos à margem da sociedade. Agora nós somos filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, os verdadeiros filhos de Deus são conhecidos não por causarem brigas, não por causarem contendas, mas nós, os verdadeiros filhos de Deus, devemos ser conhecidos por homens e mulheres que curam feridas, por homens e mulheres que estão dispostos a viver uma vida de santidade a ponto de que nós possamos literalmente viver o amor de Cristo pregado no Sermão do Monte. Em outras palavras, o pacificador ou o verdadeiro pacificador não é aquele que evita o conflito, mas é aquele que constrói a paz em meio ao conflito. Há uma diferença, meu irmão. Não é aquele que se estoura com qualquer problema, mas é aquele que busca a presença do Senhor, busca a presença do Senhor de tal forma que agora ele não mais entra no conflito, mas ele produz a paz diante da sociedade. Quando eu olho esse primeiro versículo, ele tem uma palavra no texto grego, desse versículo, que me chama muita atenção. A palavra é irenopii, que em outras palavras ela significa literalmente para nós, aqueles que fazem, aqueles que criam, aqueles que produzem a verdadeira paz. Jesus, nesse verso 9, nos convida a sermos pacificadores, a sermos homens e mulheres que buscam a verdadeira paz, o shalom de Deus, a paz bíblica, que não é ausência de guerra, mas é a presença da ordem de Deus, é a presença da plenitude de Deus, é a presença da harmonia de Deus. Mais uma vez, o pacificador, ele não foge do conflito, o pacificador, ele entra nele com a graça de Cristo Jesus. Ele apresenta o evangelho de Cristo Jesus. Essa paz verdadeira, meus irmãos, é fruto de um coração regenerado, verdadeiramente transformado. Nós devemos olhar para nós e ver se realmente temos sido homens e mulheres pacificadoras. Antes de fazer a paz ao redor, é preciso ter paz com Deus, e a gente vê isso muito claro quando nós olhamos a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, no verso 1. Meu irmão e minha irmã, não existe pacificador que não seja convertido. Não existe pacificador que não seja convertido. Ele pode ser tudo nessa vida, ele pode ser um diplomata, ele pode ser um apaziguador, mas pacificador, nós só somos pelo Espírito Santo do Senhor, que habita em nós e habita no coração daquele que é verdadeiramente convertido. Guarde isso no seu coração. Não existe apaziguador que não seja convertido a Cristo. A partir do momento que o seu coração é voltado à presença do Senhor e que você entende por meio do Sermão do Monte, a partir do verso 9, que você precisa ser um apaziguador, você entenderá isso. Não existe se você não for verdadeiramente convertido ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Aqueles que são apaziguadores, eles precisam refletir o caráter do Pai. E o nosso Deus é um Deus apaziguador. A expressão nos mostra muito claro: serão chamados filhos de Deus.
serão chamados filhos de Deus, ou seja, eles se parecem com o Pai deles. Se agora nós somos chamados filhos de Deus, entendemos o que é ser verdadeiramente um apaziguador, nós devemos parecer com o nosso Pai. E eu não sei você, mas isso incomoda demais o meu coração. Será que eu tenho? Será que eu estou parecido com o meu Pai? É para se pensar nessa noite. Se queremos ser chamados filhos de Deus, precisamos nos parecer com o nosso Pai. Porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos um Pai, um Deus, meus irmãos, que trouxe ordem a este mundo em meio ao caos. Quando você olha Gênesis capítulo 1, você pode ver isso. Esse Deus, ele cria ordem. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, diz que esse Pai, ele reconcilia os pecadores. E em Colossenses 1:20, nós podemos enxergar que esse Pai, ele faz a paz no momento que ele entrega o seu Filho na cruz do Calvário para morrer no meu lugar e no seu lugar. Sendo assim, se eu e você desejamos ser pacificadores verdadeiros, nós devemos ser guiados por Deus, por meio do seu Espírito. E quando nós entendemos isso, o Espírito Santo de Deus, ele age na nossa vida em algumas formas, e eu quero apresentar para vocês agora, nessa noite. Quando você entende que você precisa ser um pacificador, o Espírito Santo, por meio da sua vida, ele te restaura, ele restaura os seus relacionamentos quebrados, e relacionamentos quebrados agora, ele reconstrói pontes entre eles. Meu irmão, se a gente precisa mudar algo na nossa vida, é saber pedir perdão muitas das vezes. Se existe algo que é difícil para mim, e para você talvez, é pedir perdão. É literalmente se colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso reconstruir essa ponte. O que foi quebrado precisa ser restaurado. E se você entende que você é um pacificador e precisa ser um pacificador, um filho de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, no meu, para que a gente possa restaurar esses relacionamentos que foram quebrados e no meio desses relacionamentos quebrados, reconstruir pontes entre eles. Essa é a primeira atitude de quem é um pacificador. A segunda, ele desarma todo tipo de conflito e evita a escalada da violência sobre a minha e sobre a sua vida. Seja a violência verbal, pelas nossas palavras, que muitas das vezes machucam as pessoas, ou também, muitas das vezes, pela violência emocional. A pessoa que entende o verdadeiro pacificador é uma pessoa que trabalha isso na sua vida. Ele não age com violência nas suas palavras, ele não age com violência nas suas atitudes, ele não provoca emocionalmente as outras pessoas por meio das suas atitudes. Se queremos ser pacificadores, também devemos viver com mansidão e sabedoria. A resposta para nós, dentro dessa mansidão e sabedoria, é sempre Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor. Sejamos homens e mulheres que tenhamos respostas que edifiquem uns aos outros, e não que tragam destruição sobre a vida uns dos outros. Jesus aqui está mostrando para essas pessoas que a palavra branda, ela desvia qualquer furor sobre a minha e sobre a sua vida. E em último lugar, se queremos ser pacificadores, devemos buscar sempre se conectar com Deus e também conectar as pessoas ao nosso redor. O maior ato sobre a minha vida e sobre a sua, se queremos ser pacificadores, é o ato da paz, mas também o ato de evangelizar e levar o amor a todas as pessoas. Se queremos exemplos da palavra do Senhor de homens que foram pacificadores, nós temos também. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, verdadeiros pacificadores, o primeiro deles, Abraão. Abraão evita um conflito com Ló, Gênesis 13. O segundo deles, José. O que José faz? Ele perdoa os seus irmãos, Gênesis 50. O terceiro, Barnabé. Em determinado momento da sua vida, ele reconcilia Paulo com os apóstolos. Nós encontramos isso em Atos 9, verso 26. E por fim, o maior
E o nosso exemplo principal de pacificador, Jesus, fazendo paz pelo derramar do seu sangue. Colossenses 1:20. Jesus trabalha o nosso coração, meus irmãos. Se queremos ser pacificadores, a resposta para nós nessa noite: siga os passos de Jesus. Segundo lugar, verso 10. Vamos ler todos juntos o verso 10 mais uma vez. Vamos lá? Bem-aventurados. Segundo lugar, o cristão é perseguido por causa da justiça. O que vem destacar para nós aqui, nesse contexto: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Meu irmão e minha irmã, viver a justiça de Deus nos dias de hoje é algo muito difícil, mas é algo que precisa, e todo cristão precisa estar consciente sobre isso. A perseguição é a consequência inevitável de uma vida em santidade. Se você busca ter uma vida em santidade, tenha certeza que surgirão perseguições sobre a sua vida. Se você busca fazer a diferença no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida lá no mundo, lá fora, você vai ser perseguido. Se você busca fazer a diferença, você será perseguido. E o interessante é que aqui o autor ele destaca não a seguinte expressão: se forem perseguidos, não. Ele diz: quando forem perseguidos. Ou seja, prova real de que se queremos fazer a diferença diante de Deus, se queremos ter uma vida de santidade diante de Deus, se queremos ter uma vida reta diante de Deus, seremos perseguidos. A igreja de Cristo Jesus, ela sempre foi perseguida. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, podemos afirmar que quem vive a luz incomoda, porque nós não amamos as trevas. Se você vive na luz, você vai incomodar. E quando nós olhamos isso e dizemos isso, nós podemos fundamentar em João 3,19. A perseguição por causa da justiça não é por falta de sabedoria, não. Não é sofrimento por grosseria, imprudência, fanatismo, arrogância. É sofrimento por não obedecermos a palavra do Senhor. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Quando nós olhamos o mundo lá fora, nós podemos chegar a uma seguinte conclusão: o mundo ele tolera toda religião superficial, mas você já parou para pensar como ele odeia a santidade real e verdadeira? Aqueles que pregam e decidem pregar a verdade do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus, são e serão perseguidos até a volta de Cristo. E se você decide no seu coração, você vai ser perseguido. Se nós pararmos de pregar a verdade aqui, meus irmãos, e começarmos a querer agradar as pessoas, tenho certeza que vai ser muito diferente. As perseguições vão diminuir, os elogios vão aumentar, mas nós não estaremos fazendo aquilo que Jesus prega para nós fazermos, que é levar o Evangelho genuíno a toda criatura. E um porquê vem na nossa mente. Por quê? A santidade verdadeira, ela expõe o pecado. A partir do momento que a igreja vive uma santidade verdadeira, eu e você, nós nos colocamos diante do Senhor em verdade, o nosso pecado é exposto. A partir do momento que nós vivemos essa vida de integridade, nós somos confrontados a todo tipo de corrupção. E eu não quero dizer aqui só aquela corrupção daqueles que roubam o patrão, talvez seja aquela corrupção da moça do caixa que te deu o troco errado e você não devolveu. Isso pode acontecer na sua vida. Nós precisamos ser confrontados por essas pequenas coisas, meus irmãos. A pureza genuína do Evangelho de Cristo, ela irrita todo tipo de imoralidade. A luz de Cristo, ela vem sobre nós para denunciar toda a escuridão perversa do nosso acusador, do inimigo da minha e da sua alma.
Satanás, ele não brinca de ser o nosso acusador. Não pense você que você está aquém da situação, não. A Bíblia nos mostra claramente que o nosso inimigo, ele está ao nosso redor, procurando um momento que eu e você não podemos dar a ele jamais. A Bíblia, meus irmãos, está cheia de homens perseguidos por causa de viverem uma vida em santidade e justiça diante de Deus. E alguns exemplos para nós. O primeiro deles, Abel, foi perseguido por ser justo. José foi perseguido por não querer cometer um adultério. Daniel foi perseguido por querer clamar ao Senhor, por querer orar ao Senhor. Os profetas, homens que foram espancados até a morte. E Jesus, mais uma vez, perseguido desde o seu nascimento até a sua morte de cruz. Meus irmãos, por fim, um exemplo também que mexe muito com o nosso coração quando nós paramos para olhar na história. Um exemplo que mexe muito conosco é o exemplo dos nossos irmãos da igreja primitiva. Meus irmãos, não tem como olhar para a história da igreja, olhar para o contexto da igreja no passado e não nos emocionarmos diante de tanto açoite, prisões, martírios. Mas mesmo em meio a todo esse contexto de sofrimento, nós olhamos que esses homens perseveraram, esses homens não negaram ao Senhor Jesus, esses homens mostraram para mim e para você verdadeiramente o que é ser bem-aventurado, porque ser bem-aventurado na alegria é muito fácil. Eu quero ver nós sermos bem-aventurados quando a nossa cabeça estiver para ser decepada. E esses homens passaram por esses momentos, mas diz a história e a palavra que eles venceram, porque Cristo, o nosso Senhor, venceu, e nós também, por meio dessa história, por meio da palavra de Deus, venceremos em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, hoje não é diferente, mas a perseguição ela é mais sutil, mas ainda continua real. Muitas das vezes eu e você sofremos com zombarias, somos cancelados, somos hostilizados ideologicamente, perdemos muitas oportunidades, somos isolados, mas eu quero te dizer nessa noite, não desanime por isso. Nada disso pode parar o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. Nada disso vai impedir do reino de Cristo Jesus a avançar. Nada disso pode impedir eu e você de levarmos a palavra, as bem-aventuranças desse Cristo maravilhoso a todas as pessoas. Mas nesse ponto eu preciso fazer um adendo para nós e chamar a nossa atenção nessa noite. É um alerta para nós, meus irmãos. E eu falo isso com muito temor e tremor diante do Deus que eu sirvo. Se eu e você nunca sofremos nada por Cristo, existe algo errado na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Se eu e você não passamos por momentos de dificuldades por anunciarmos Cristo, existe algo de errado na nossa vida. Ou eu e você estamos escondendo a nossa fé, ou então estamos muito parecidos com esse mundo. É triste, mas é a realidade, irmãos. A gente precisa fazer autoanálise sobre isso, porque muitas das vezes a gente brinca com o pecado, a gente tolera o pecado, mas Jesus nos chama a vivermos uma vida diferente, a vivermos uma vida de santidade, a uma vida de que vamos ser perseguidos por aquilo que cremos, vamos ser perseguidos por aquilo que pregamos, vamos ser perseguidos por aquilo que Deus tem colocado na nossa mão para ser feito. E Ele nos chama nessa noite a não desistirmos, a continuarmos firmes. O interessante é que quando estava lendo sobre esse texto e procurando em alguns comentaristas, o pastor Calvino comentando
esse assunto, ele disse a seguinte frase e me chamou muito a atenção: o mundo não suporta a luz da justiça. Portanto, aqueles que buscam viver uma vida de piedade sempre vão enfrentar oposição. A luz que brilha em você, irmão, vai incomodar o mundo. É a luz que precisa fazer diferença na vida do seu vizinho. É a luz que precisa fazer a diferença na vida do seu colega de escola. É a luz que precisa fazer a diferença que o mundo precisa. Esse mundo precisa de que a diferença verdadeira esteja brilhando lá fora. É a luz de Cristo. E em último lugar, dos versos 11 a 12, vamos ler mais uma vez, todos juntos, 11 a 12. Bem-aventurados Você percebeu que agora, nesse ponto, que é o ponto 3, onde o cristão suporta a perseguição por causa de Cristo, parece que Jesus está aqui fazendo um tipo de personalização da bem-aventurança. Agora ele chama a nossa atenção para o bem-aventurados sois vós. Aqui para nós, meus irmãos, é nítido que não é teoria, mas é vida real. Viver essa vida não é uma vida de teoria, mas é uma vida real. Sendo assim, se nós entendermos isso, vão surgir alguns tipos de perseguição sobre a nossa vida mais uma vez. Vão surgir sobre mim e você injúrias, ataques verbais, pressão, oposição, exclusão, calúnias, mentiras sobre a nossa fé, sobre o nosso caráter, sobre a nossa postura. Mas o interessante, quando nós olhamos todas essas características que muitas das vezes as pessoas querem lançar sobre o verdadeiro cristão, sobre mim, sobre você, sobre aqueles que buscam fazer a diferença num mundo cruel, é que Cristo sofreu todas elas. Cristo levou sobre si e sofreu todas essas injúrias, ataques, perseguições, pressão, oposição, exclusão, mentiram sobre a sua fé, sobre o seu caráter, sobre a sua postura. Jesus ordena para mim e para você, nesta noite, uma resposta bem clara àqueles que fazem isso sobre a sua vida, sobre a minha vida. Alegrai-vos e exultai. Mantenha uma vida de alegria perante ao Senhor. Exultar quer dizer que agora, eu e você, literalmente precisamos pular de alegria. Mas por quê pular de alegria? Porque da parte do nosso Senhor sempre há recompensa certa. E a maior Ele já nos deu, que foi a salvação. A maior Ele já nos deu quando Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário. E por fim, meus irmãos, a perseguição, ela sempre vai existir. E ela nos torna mais semelhantes com Cristo. Basta nós olharmos a palavra do Senhor, aonde escreve o apóstolo Paulo aos Filipenses, do capítulo 3, verso 10. Somos semelhantes a Cristo e unidos a Ele, porque participamos dos seus sofrimentos. Se participamos da sua vida, participamos também da sua morte. E se participamos da sua morte, participamos também dos nossos sofrimentos. Portanto, eu e você, nós podemos dizer bem claro para nós e para o mundo que é melhor ser difamado com Cristo do que ser honrado sem Cristo. É melhor ser difamado por viver a verdade do que ser clamado por mentiras que não levam a lugar nenhum. O Sermão do Monte, ele vem para nos exortar isso. E dentro disso, meus irmãos, dentro de toda essa perspectiva que nós caminhamos até aqui agora, nós podemos tirar algumas aplicações para a nossa vida como igreja nessa noite. A primeira delas, a igreja como comunidade pacificadora. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Jesus diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, ou seja, isso significa que a paz é a marca visível da nossa filiação com Cristo.
Portanto, uma igreja que não promove a paz, ela nega o seu próprio DNA espiritual. Precisamos ser uma igreja pacificadora. A igreja, nós, eu e você, devemos ser um ambiente onde feridas são tratadas e não abertas. Um lugar onde o perdão não é a exceção, mas seja a rotina diária da nossa vida. Onde a língua não seja uma arma, mas um instrumento de graça, quando nós olhamos à luz de Efésios capítulo 4, verso 29. Aonde os relacionamentos quebrados não sejam ignorados, mas eles sejam restaurados com poder e graça. Onde irmãos discordam, sem romper a sua comunhão, porque Cristo é o maior e dentro de qualquer opinião. Sendo assim, meus irmãos, como isso tudo pode apontar para Cristo? Cristo é o pacificador supremo. Ele fez paz, não apenas pregando sobre paz, mas morrendo para conquistá-la. Nós, a igreja, não promovemos paz porque temos boas maneiras, mas promovemos a paz porque fomos pacificados pela cruz do Calvário. A segunda aplicação que nós trazemos para nós nessa noite: a igreja como comunidade de santidade visível. A igreja como santidade visível. Somos perseguidos por causa da justiça. Não é uma perseguição por temperamento, mas por vida santa. Logo, se não há nenhum custo em seguir Jesus, algo está errado. Precisamos ser obedientes ao Senhor. Nós, como igreja, precisamos, meus irmãos, recuperar a beleza da santidade, a seriedade do pecado, o temor do Senhor, a disciplina espiritual, a fidelidade bíblica e a coerência entre o culto e a nossa vida. E em último lugar, como que isso aponta para Cristo? Cristo é a expressão perfeita de justiça já vivida nesse mundo. Ele não foi perseguido por ser polêmico, mas por ser santo. Então, seguir a Cristo significa imitar a sua justiça, mesmo que isso custe a sua rejeição. A igreja como comunidade que suporta a perseguição com alegria. Jesus nos ordena mais uma vez: alegrai-vos e exultai, não sendo uma mera distração, mas sim uma ordem. A alegria do cristão vem da certeza de uma recompensa eterna em Cristo Jesus. Vivemos em um tempo de sarcasmo contra a nossa fé, desrespeito contra a palavra do Senhor, a Bíblia, pressão cultural, tentativa de silenciar os testemunhos, e muitas das vezes somos cancelados. E sendo assim, a tentação para nós, muitas das vezes é esfriar, é se esconder, é se calar, é se adaptar. Mas Jesus nos chama a sermos a igreja fiel, aquela que persevera, aquela que testemunha, aquela que serve, aquela que ora pelos perseguidores, aquela que sustenta uns aos outros, aquela que se mantém firme e alegre, porque Cristo reina em todas as coisas. Uma igreja assim, meus irmãos, não negocia o seu evangelho, nem a sua forma de cultuar, não troca a cruz de Cristo pelo conforto, não troca a fidelidade por uma aceitação, não troca as suas convicções por popularidade, mas ela vive plenamente o evangelho genuíno de Cristo. E mais uma vez, a pergunta que fica para nós: como isso pode apontar a Cristo sobre a nossa vida? Cristo sofreu injúrias, perseguições, calúnias, Ele suportou tudo pela alegria que lhe estava proposta, e nós vemos isso bem claro em Hebreus 12, verso 2. Nós, amados irmãos, a igreja de Cristo, suportamos e devemos suportar perseguições, porque Cristo suportou primeiro em nosso lugar. E sendo assim, agora Ele sustenta os seus discípulos por meio do seu Santo Espírito. E concluindo nessa noite, eu quero chamar a sua atenção lá para a nossa história do início. Desmond Doss, o personagem da nossa história inicial, homem que sofreu, foi caluniado, foi ridicularizado, foi perseguido,
mas permaneceu fiel. E por causa disso, vidas foram salvas. E quando nós olhamos o exemplo do nosso Senhor, Cristo também passou por todos esses sofrimentos possíveis. Foi também ridicularizado, mas permaneceu fiel até o fim, até a sua morte e morte de cruz. Para que eu e você, nessa noite, pudéssemos estar aqui, louvando e agradecendo o nome dEle. Sendo assim, como cristão verdadeiro, eu e você, meu irmão, nós somos chamados a isso. Fazer paz onde há guerra, permanecer justo onde há injustiça, suportar as perseguições onde há hostilidade e se alegrar e exultar onde o mundo muitas das vezes se desespera. A verdadeira bem-aventurança do cristão não está no aplauso do mundo, mas está no reconhecimento do nosso Pai. Somos bem-aventurados quando temos o reconhecimento do nosso Pai. Esse é o meu filho, ele se parece comigo. Que a nossa oração diante das perseguições e diante da nossa missão que temos como igreja, seja também, lá naquela frase que nós destacamos no início do nosso personagem: Senhor, ajuda-me a salvar só mais um. Que isso seja o desejo e o despertar do seu coração nessa noite. Que você possa despertar o seu coração e dizer também, como esse homem: Senhor, ajuda-me a salvar só mais um. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Que Deus te dê graça para vencer as perseguições. Que você não esmoreça em meio à sua caminhada, porque a tendência é as coisas piorarem. Mas Cristo está com você em todos os momentos. Amém? Feche seus olhos. Se coloque de pé, por gentileza. Eu não combinei, mas eu queria convidar o Ministério de Louvor para vir aqui à frente. Nós vamos repetir aquela primeira canção que nós cantamos no louvor, Teu Reino. E enquanto nós cantamos, que você possa refletir sobre aquilo que Deus falou no nosso coração. Nós devemos ser pacificadores, nós devemos ter no nosso coração que vamos sofrer perseguições, mas principalmente, devemos confiar num Deus que está acima de todas as coisas. E Ele confiou a nós essa missão que é pregar o seu Evangelho. Vamos louvar o Senhor com essa canção, Os Reinos, Teu Reino é sempre eterno. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Declare: os reinos se abalam. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Declara o Senhor teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Amém, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Só as vozes agora, em nome de Jesus. Teu reino é sempre eterno. Senhor Jesus, a tua igreja declara nessa noite que o reino do Senhor é eterno. Bondade, misericórdia, fidelidade nos acompanhem todos os dias da nossa vida. Desafios e adversidades da vida serão constantes, mas a presença do Senhor é real na nossa vida. E nessa noite, Deus, diante do Senhor, com temor e tremor no nosso coração, diante da palavra que podemos ouvir nessa noite, de que vamos passar por perseguições, de que bem-aventurado é aquele que é pacificador, que não vive a sua vida em guerras, mas vive a sua vida para glorificar o nome do Senhor e bendizer ao Senhor. Nós, como igreja, queremos fazer um compromisso diante do Senhor, Deus, de viver uma vida que agrade literalmente ao Senhor. Uma vida que não seja moldada às paixões desse mundo, mas que seja moldada ao Evangelho genuíno de Cristo Jesus, ao Evangelho daquele que apresenta ao pecador a cruz de Cristo, de apresenta aquele que precisa, que você vai ser confrontado, que você muitas das vezes vai ser humilhado, que muitas das vezes vão rir da sua cara, vão te humilhar, mas que você vai ser bendito em nome de Jesus, porque decidiu ser fiel ao Senhor. O mesmo Jesus que te chamou está com você em todos os momentos da sua vida. Então, Pai, nós oramos nessa noite e bendizemos o nome do Senhor, e como igreja pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor faça o nosso coração, Deus, trabalhe na nossa vida, para que literalmente possamos viver as bem-aventuranças do Senhor, esse sermão maravilhoso que o Senhor pregou para nós, e deixou como povo do Senhor, como instrução genuína de como lidar com as adversidades da vida, que possamos tratar no nosso coração todos os dias, em nome de Jesus. Que os nossos irmãos possam sair daqui, Deus, nessa noite, com o seu coração transbordado, que o seu pecado seja realmente confrontado, e que nós possamos viver novidade de vida, porque o reino do Senhor é eterno, as misericórdias do Senhor são reais, são genuínas sobre a nossa vida. E nessa noite, Deus, orando em nome do Senhor, nós pedimos ao Senhor, ajude, Deus, nos ajude a anunciar o Teu Evangelho, nos ajude, Senhor, salvar mais uma vida por meio do Teu Evangelho, nos ajude, Deus, ser uma igreja que prega ao Senhor e continua sendo essa igreja fiel e na fidelidade às Sagradas Escrituras. Abençoe os nossos irmãos, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém.